Amado Jesus, diante do altar da Tua misericórdia, entregamos nossas rogativas, rogando que Tu possas abençoar esta casa de amor, este templo, Senhor. Iluminar encarnados e desencarnados que encontram-se vinculados nesse educandário de amor, nessa escola da alma, do Espírito, que é esta Casa Santa, Senhor. E hoje, em especial, reunimos, Senhor, no estudo e na busca do aprendizado, Senhor, de Teus ensinamentos sob a luz da doutrina espírita. Ajude-nos a despir do ego, da presunção, do orgulho e de tudo aquilo que nos aprisiona, Senhor, à materialidade. Liberta-nos, Senhor, e faça-nos encontrar, Senhor, a luz e a lucidez da verdade. Que o Teu amor se estenda sobre todos aqueles que aqui se encontram do mundo espiritual, que vêm junto a nós, sedentos de conhecimento e saber, buscar estas instruções, Senhor. Abençoai o lar, a família e os familiares de cada trabalhador, Senhor, e também daqueles que por aqui passaram. Entregamos em Tuas mãos nossas vidas, que seja feita sempre a Tua vontade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja Teu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregue a tentações e liberte-nos, Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com Teu manto e fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado, que assim seja. Do Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Ambas as leis, tendo, no entanto, o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se, visto que, se uma contrariar a outra, uma terá necessariamente razão, enquanto a outra não a terá. Já que Deus não destruiria sua própria obra, a falta de harmonia e coerência que se acreditou existir entre essas duas ordens de ideias baseiam-se num erro de observações no princípios exclusivistas de uma e de outra parte. Daí resultou uma luta e uma colisão de ideias que deram origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu propositadamente deixado sobre alguma parte desses ensinamentos deve ser erguido. A ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual. A religião deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Então, essas duas forças, juntas apoiando-se uma na outra, se ajudarão mutuamente. A religião, não sendo mais desmentida pela ciência, adquirirá um poder inabalável. Estará de acordo com a razão, já não podendo mais se opor à irresistível lógica dos fatos. Que assim seja. Boa tarde, meus irmãos queridos. Que Deus nos abençoe nessa tarde maravilhosa e que possamos dar um passo a mais no nosso despertar e no nosso desprendimento de encontrarmos sob a luz da verdade e da razão. Certa feita eu escutei uma frase de um grande cientista, filósofo, pensador, que diz assim que Deus morreu. Aquilo me chocou tremendamente. Eu não quis ler o assunto, nem escutar. Mas depois, passado-se algum tempo, alguma força me levou a escutar essa situação. E eu entendi. Quando ele disse que Deus morreu, eu ainda não tinha matado Deus em mim. Isso sou estranho, não sei, eu até arrepio. Mas não é esse Deus que nós estamos pensando, não. Se você sentiu algo ruim, negativo, quando eu disse essa frase, é porque você ainda não encontrou Deus. Porque o Deus que habita em nós é o Deus que foi construído pelos reis, governantes e pelos líderes religiosos. Então, quando nós dizemos assim que
Não está na hora de Deus, foi Deus que não quis. Se Deus quiser eu faço, se Deus quiser vai dar certo. Isso tudo é uma desculpa, é uma fuga da responsabilidade. Então nós dizemos assim, preguiçosamente eu não vou fazer, alguém tem que fazer para mim. Se alguém for fazer, é Deus. Se ninguém fizer na terra, Deus faça. Isso é fuga. Isso é preguiça. Essa mesma pessoa disse assim que 94% da humanidade está dormindo. Ainda não encontrou essa verdade. E quando a gente vem nos dias atuais de analisar a nossa vida, e eu trago para a minha, né, para a minha vida, e realmente a gente vê, ontem ainda na palestra que eu disse, eu tenho hora que eu sinto, parece que eu estou jogando semente aqui nesse porcelanato aqui, querendo que ela nasça, né? Os ensinamentos de Deus, mas eu não tenho que querer que nasça a semente. Eu tenho que fazer a semente nascer em mim. Os outros que acorde cada um. Porque, na verdade, as pessoas então buscam as religiões, para satisfazer os seus sonhos, seus pesadelos e continuarem dormindo. Por isso existem as negações que hoje está cada vez mais fortes. Então se nega tudo, não se importa se é verdade ou mentira, se nega. Não é? Nós sabemos que os primeiros passos para seguir Jesus Cristo qual que é? A fraternidade e o amor. E nós temos? Não. Não, nós tentamos, mas basta o menor paralelo. Aliás, na verdade, agora não precisa nem de paralelo, basta uma palavra aleatória, que não está nem conversando conosco. Se a pessoa fala uma coisa lá, ela não está nem vendo a gente já fica com raiva daquela pessoa. Então nós estamos dormindo ainda. Nós não despertamos para essa verdade. Só que nós temos que aprender que existe uma necessidade muito grande desse processo de despertar. Por que precisa esse despertar? Por quê? Porque nós temos a dádiva da reencarnação e estamos encarnados. E nós temos que lutar tremendamente para manter-nos vivos. Quem que deu para nós a constituição que existe em nossas moléculas que compõem esse organismo? Não vou levar a Deus, não, foi o universo. O universo deu para nós? Não. O universo deu? Você vai ter que devolver. Então nós estamos envoltos por trilhões de moléculas de carbono, de todos os elementos que contêm água, terra e ar. São os elementos, certo? E eles pertencem a quem? Ao universo. O universo que emprestou. E, vou dizer, se você emprestar 40 trilhões para uma pessoa, Alexandre, você quer de volta ou você vai deixar a pessoa te devolver só a hora que ela quiser? Você quer de volta, né? Está entendendo? Então o universo está nos pedindo todos os segundos de volta aquilo que compõe esse corpo. Essa é a luta do processo reencarnatório. A ciência já descobriu tudo isso, mas ela ainda não conseguiu fazer a ligação entre esse empréstimo universal, Deus e o universo. Foi Deus que te deu. Então, peraí, Deus criou o universo que nos deu. Tá bom, você pode falar, foi Deus que criou o universo, então foi Deus que me deu. Não, mas o Deus não quer de volta, porque se ele quiser de volta, ele está infringindo a lei dele. Agora o universo quer. Mas o universo, quando você agrada ele vai aceitando. Então, se o Alexandre me emprestou 40 trilhões, né, de centavos, né, se não falar de milhões, ele vai ser muito. De centavos, que aí dá mais, né? Dá menos, porque senão ela vai querer de volta logo. Aí, então, se eu agrado ela vai ter uma aceitação muito profunda com o tempo deste empréstimo, certo? Então Deus não vai entrar nessa história. Isso aí é a história entre eu e Alexandre só. Agora, esse processo de empréstimo ele está ligado para mim despertar em mim o quê? O meu espírito. Aí sim é criação de Deus. Mas Deus não quer meu espírito de volta. Ele quer o quê? Que eu aproximo dele. Vocês estão entendendo? Então a ligação ciência e religião é essa grandeza. Nós nessa casa aqui buscamos viver Deus na plenitude, não Deus dos homens. É essa a grandeza do espiritismo cristão. Então, quando eu entro com a corrente magnética, com a comunicação com o espírito, por isso que eu adoro comunicação com os espíritos inferiores, eu fico envergonhado de ter uma comunicação com o irmão Áureo, como nós já tivemos tantas vezes, e com espíritos superiores, algumas vezes com o Dr. Bezerra de Menezes, até outras pessoas, assim como sua mãe viu o Dr. Bezerra de Menezes agindo sobre ela, e naquele dia foi curada.
Sua mãe falou, eu ouvi o doutor Bezerra, né? Falou? Eu ouvi o doutor Bezerra de Menezes fazendo isso, isso e isso. Ele estava ao lado do senhor aí, tal, tal. E naquele momento, que viu essa intercessão divina de Deus, naquele momento, o que aconteceu com você naquele dia? Você quase morreu. Agora vocês vão entender a brincadeira. Toda vez que você despertar para encontrar Deus em você, você vai sofrer. Está todo mundo buscando a felicidade. Vai para o mundo. Você quer felicidade? Vai dormir. Raça parte dos 94% que está dormindo na humanidade. Todos aqueles que despertam sofrem. Não adianta você achar que você vai encontrar a felicidade, encontrar o despertar, encontrar esse despertar em Deus, você será feliz agora. Não vai. Não vai ser feliz. Quer ver uma criatura que encontrou esse despertar? Van Gogh. Foi ele que arrancou a orelha dele, não foi? Pois é. Ele encontrou. Era muito mais fácil ele encontrar o Deus que estava em moda da época. Quanto que vale um quadro dele hoje? Milhões de dólares. E na época? Nada. Por quê? Porque ele não entrou no sistema e ele não queria. Ele falou, basta, eu me basto. E aos 37 anos, o que ele fez com ele? Suicidou. Entende isso? Mas ele encontrou. Mesmo na sua tragédia pessoal, ele encontrou. Não foi feliz. Morreu pobre, né? E logo depois que ele morreu, o que aconteceu com as obras dele? Porque aí ele foi entendido. Aí ele foi compreendido pela sua genialidade e ele modificou boa parte dos costumes da humanidade e alavancou a ciência na humanidade e uma filosofia de viver. Então, estudar o Espiritismo é matar o Deus da matéria e encontrar o Deus não criado. Porque o Deus que nós sabemos é o Deus que nós criamos. Ou o Deus que os outros criam ou criaram para nós. Entende isso? Então nós estamos vivendo a era desta descoberta. 94% da humanidade não quer. Porque a hora que começa a despertar para isso, o que dá? Dor e sofrimento. E a hora que começa a dor e sofrimento, o que acontece? A gente desiste, volta para trás. A gente desiste. Aí a criatura volta para o hábito familiar. Aí a criatura volta para o hábito social. Aí a criatura volta para o hábito. Né? Hoje ainda falei para a Angélica, tem uma pessoa ali, nas pai, construiu um centro espírita, a mãe continua nesse centro espírita até hoje. A criatura deve ter uma média de uns 44 anos. Né? E aí, bebe, fuma e, me perdoe a palavra, ainda tem umas braquiarinhas. Aí fala, você entende isso? Eu entendo. Eu entendo. Sabe por que eu entendo? Porque ele construiu o Deus dele. Olha, que bom te ver, fica com Deus, Deus te abençoe, Deus te ilumine. Mas ele vive no sonho. Quando você dorme, a criatura quando dorme, ela controla seus sonhos? Não. Faz coisas, aberração que ela não faria acordada, certo? Pois é isso. Então é melhor continuar dormindo. Então eu falo de Deus, acredito em Deus, mas eu não. É o Deus que eu criei. É o Deus da maconha, é o Deus da cerveja, é o Deus da riqueza. Então, esse é meu Deus. É isso que a humanidade está sonhando. É o Deus que o filho é meu, é o Deus que o marido é meu, que a mulher é minha, é Deus que o carro é meu, é o Deus que, né, meu Deus me ajuda a ganhar dinheiro, a prosperar. Tudo aquilo que te aprisiona na matéria, não que te liberta. Então isso traz o prazer e a ilusão da felicidade. Ilusão da felicidade. Agora, quando a pessoa encontra o Deus criador e não o que ele cria, ele sofre. Porque aí ele não dá o valor mais à matéria, ao dinheiro, ele não importa com a opinião das pessoas, não é? Aí ele não importa com o seu futuro, ele não sofre com o seu passado. Então ali ele encontrou a unicidade de Deus. Ele não importa se vai morrer, se o universo está querendo pegar de volta o empréstimo rápido. Compreende? Compreende isso? Entendeu? Tanto interessante. Por isso precisamos estudar a ciência religiosa e a religião científica
para fazer essa união e desprender da opinião das pessoas e daquilo que elas impregnaram em nós. Né? Então nós vemos aí hoje a grande 90%, né? Isso tampouco, eu acredito que pode ser a porcentagem maior. 94% da humanidade vive um aspecto de aprisionamento religioso e uma escravização em alguma coisa, seja no lar, na família, nos filhos. Se um filho morre, a pessoa se mata em vida. Quando ela se mata em vida, e depois que ela morre, ela renasce? Não, continua morta. É onde se chama segunda morte, terceira morte. O universo cobrou o seu empréstimo, mas ela não encontrou com o Criador que é eterno. Então ela fica aprisionada naquilo que o universo cobrou, certo? E naquilo que o Criador a criou. Isso é interessante. Você sabia que, lá eu não sei se é no livro dos médiuns, Poder dos Talismãs, né? Diz que tem um talismã que estava ali em média de 400, 500 anos, que ainda armazenava os fatores energéticos de quem o possuiu há 4 séculos, 5 séculos atrás. Não é assim? Está lá? Beleza. Perfeito. Agora vou deixar uma preocupação maior. Se no talismã, um objeto de metal, armazena 400 anos de uma energia deixada pela vontade de uma pessoa, o universo emprestou para nós, eu gostaria de lembrar agora as porcentagens, mas não me lembro. Sei que uma pessoa de 70 quilos, 43 é de hidrogênio, né? Que o universo vai pegar de volta. Uma média de 5 a 7 quilos de carbono, 1 quilo de zinco, e aí vai, até inteirar na estrutura da molécula. Das células, 66% é água. Perfeito. Falando de molécula. Beleza. E que nós estamos com um problema sério na humanidade, o que fazer. Porque são as pessoas que... são as leis que determinam o que fazer com o nosso corpo, depois que morre. E quando há um processo natural, as pessoas que constroem uma tumba de concreto, colocavam ali uma madeira, coloca o corpo lá dentro. Na madeira ele agora coloca plástico. A pessoa dentro do saco plástico. Né? E nesse processo concreto, se for de carvalho, a pessoa está lascada. Né? Madeira. Coitado do zinco. Né? O saco plástico. Quanto tempo aquele plástico leva para poder diluir? Então ali, tudo aquilo que o universo emprestou ficou preso lá dentro. Certo? Vamos colocar assim que seja um plástico biodegradável, que eu não sei se é. Então ele vai diluir ali em torno de uns 15, 20 anos. Certo? E o carvalho? Já vai para mais de 50. E o concreto fechado? Como que vai devolver para o universo aquilo que está trancado? Vem outro aspecto. A cremação. A cremação faz uma cremação rápida, de 3 a 5 horas. Seu corpo é queimado 95%. 95%. E os 5%? Ele adquire, que é o carbono que está nos ossos, ele adquire uma força extraordinária que levará entre 200 a 300 anos para queimar. Para devolver para o universo esses 5%. O que acontece com o talismã com 400 anos de energia? E o seu osso, que compôs ali sua estrutura biológica, aonde seu espírito habitou, e aonde ele sentiu e você transferiu cada pensamento e sentimento para ele. Compreende? E aquelas pessoas que fazem a mumificação, ou seja, o embalsamamento, né? Que usa o formol, né? E ali faz aquele embalsamar, aquele formol, e insere em todas as células, que as células viram plásticas. Ela dá o teor de um plástico. Quanto tempo um plástico leva para dissolver? 500 anos. Então leva 500 anos para a pessoa devolver para o universo aquilo que o universo emprestou para ela. O que vai acontecer nesses 500 anos? Essa ligação entre espírito e aquele corpo de células de 500 anos. Alguns estados americanos desenvolveram uma técnica fantástica. Eu não sei o nome científico dela, mas eu sei que é pegar o corpo,
colocarem um caixão de madeira simples, tipo um pinus, uma coisa, madeira simples que degrada rápido, e envolve com feno, com roupas simples, roupas que não sejam sintéticas, e com cavacos de madeira, e enterram. Em 30 dias tudo está consumido. Fantástico isso, né? Na natureza. Em 30 dias. Devolveu tudo para o universo. Não tem mais nada. O universo não acabou. E existe outra técnica fantástica, mas essa, poucos as aceitam, mas alguns estados americanos também já aceitam. Pega o corpo e dilui em água, num processo natural, com água com elevado potencial de ebulição, né? Derrete tudo. E depois aquilo vira um grandioso e extraordinário adubo. E derrama-se na plantação. Leva até 30 dias também. Entende? Então, isso é uma explicação muito lógica para nós entender o que nós estamos fazendo, o que é a vida, e em que nós estamos sendo aprisionados. Por isso a necessidade de entender Deus e a necessidade de entender a religião, a ciência. Deus nos mostra a grandeza do Espírito. A ciência, essa ligação que nos faz e nos aprisiona num universo que é materializado. Então, aquele que desperta, ele olha para um grão de areia e ele compreende que naquele grão de areia está um planeta, está um orbe que um dia habitará centenas de milhares e milhões de espíritos. Aquele que está aprisionado na crença ainda de Deus matéria, olha no grão de areia e fala, deserto, sequidão. Não é assim? A Terra nasceu de uma poeira cósmica vagando no universo. Entendeu a diferença? Enquanto nós estivermos aprisionados na matéria, tudo que nós vamos fazer para a matéria. E nós não vamos entender o que é Deus. A lição de hoje fala de boa vontade. Não basta só ter boa vontade. Basta ter entendimento. Mas antes de tudo tem que ter a boa. Você hoje, né, Alexandre? Eu te empresto. Boa tarde a todos. Família Recanto da Paz. Vamos dar continuidade então ao estudo do livro Desobsessão por Corrente Magnética. Continuação do capítulo 15, Passe Espírita e Corrente Magnética Desobsessiva. O exemplo dos espíritos. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto. Sendo assim, perguntaríamos: 1. Basta a boa vontade para que o espírito venha participar das atividades de auxílio magnético? Resposta. O livro Missionário da Luz, em seu capítulo 19, traz as diretrizes a esse respeito. André Luiz descreve o trabalho realizado por 6 entidades, técnicos em auxílio magnético, atendendo a encarnados e desencarnados. Alexandre, orientador espiritual dos trabalhos, enumera requisitos especiais, necessários e indispensáveis à participação desses técnicos. Na execução da tarefa que lhes está subordinada, não basta boa vontade, como acontece em outros setores de nossa atuação. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. O servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. O missionário do auxílio magnético na crosta, ou aqui, em nossa esfera, necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, amor puro aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé rigorosa e profunda confiança no poder divino. Cumpre-me acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano constituem exigências e que não pode fugir, quando, na esfera carnal, a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência, o que se justifica, em virtude da assistência prestada pelos benfeitores de nossos círculos de ação ao servidor humano, ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. Trecho extraído do livro Missionários da Luz. Em nível de plano espiritual, não basta a boa vontade. É necessário determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. Na esfera carnal, a boa vontade sincera, em muitos casos, em virtude da assistência espiritual, pode suprir essa ou aquela deficiência. A boa vontade supre deficiências. Naturalmente, quanto menores elas forem, maiores os resultados. Sabemos das nossas dificuldades mentais e morais, mas não podemos compreender a ausência de estudos em relação a certos conhecimentos especializados envolvendo doações magnéticas igualmente já existentes no plano terreno. Muitas vezes acomodamos-nos em fases como essas. Eu estendo as mãos e os espíritos atuam. Ora, nem necessitamos fazer imposição das mãos para que ocorra
a atuação de bons espíritos auxiliando os que sofrem. Necessitamos isto sim, perguntar de que forma, com quais conhecimentos, com que condições morais nos candidatamos a ser instrumentos desses técnicos que se preparam em padrões de elevação mental e moral contínuos para exteriorizarem as suas faculdades radiantes. A lei das afinidades espirituais é a lei que rege a sintonia entre duas mentes que se propõem a beneficiar. Não pode haver interação vibratória entre um ser que se dedica ao próprio aperfeiçoamento e outro que se justifica em plano inferior e displicente de acomodação intelectual, moral e mental. A boa vontade há de ser sincera para cobrir deficiências. Boa vontade é aquela que nos ajuda a avançar. Paralisia, desculpismo, justificação sistemática é campo de ociosidade a nos conduzir a atividades de subníveis. Isso aí é muito preocupante. A gente deva entender essas verdades, sabe? A justificação sistemática, sabe? Isso é tipo assim, nossa, estou precisando emagrecer. Eu falo isso em público, mas a hora que eu chego na minha casa, o que eu faço? Entende? Então, hoje, até a hora que eu cheguei ali, eu brinquei, porque eu já estava no clima de toda essa energia do pensamento de pessoa. O passado não me interessa, mas o futuro me pertence. Daqueles que estão dentro da nossa casa. O passado, eu perdoo. Brincadeira, quem perdoa é Deus. Né? Mas se Deus me deu a condição de ser intérprete dele, então ele me deu a condição também de perdoar. Eu não importa se a pessoa matou, foi estuprador, assassino, drogado. Não importa. Mas a partir do momento que eu decidi, por uma boa vontade, fazer a transformação, então dá a oportunidade dela trabalhar. Não é assim que Deus nos ensinou? Jesus Cristo barrou Paulo, freou Judas. Jesus Cristo entregou nas mãos de Judas sua vida. Ele sabia que Judas poderia trair ele não tinha certeza, porque certeza, não existe certeza no processo do livre-arbítrio. Se tem certeza, então não é livre-arbítrio, já é determinismo. Então, mas ele confiou a vida dele em Judas, falou, seu passado, ele sabia que Judas é mentiroso, é falso, interesseiro, capitalista, né? Mas falou, mal, eu entrego minha vida nas tuas mãos, vem comigo. Naquela hora que foi, estavam todos os apóstolos lá? Não, só tinha 4. Judas era um. Por que ele não levou lá outro apóstolo que ele sabia que ele confiaria? Porque ele não olhava o passado. Então, quando nós nos colocamos sob a luz do Espiritismo, nós não podemos ter justificativas mais. Nós temos que ter boa vontade e determinação. Isso causa o quê na criatura? Dor e sofrimento. Porque justificar é muito cômodo, é muito gostoso. Eu sou o bambambam na frente de todo mundo, lá fora eu encho a cara. Entende isso? Antigamente, no passado, tinha alguns trabalhadores que chegavam na minha casa na hora do almoço só para ver o que eu estava comendo. Para ver se eu comia carne. Eu achava aquilo engraçado. Você lembra disso, Anjo? Eu achava aquilo engraçado. Antes de me cumprimentar, eu já olhava no meu prato. Eu vem comer, nós estamos comendo um bife aqui. Aí que eu ficava doido. Mas o bife era tomate. Ainda quando vem tomate do Ceasa, eu falei, opa, chegou a nossa carne. Não fala assim? Compreende isso? Então, assim, olha, se você quer, se nós queremos ser espírita cristão, pare de se justificar. Porque a justificativa com a boa vontade é exatamente o contrário daquilo tudo que precisamos para aproximar de Deus. Nós não aproximamos. E não despertamos e não modificamos. Ah, eu vou para o centro espírita por causa disso. Eu vou... Pronto, acabou, você está justificando. Então, nunca... Aí fala, lá no mundo dos espíritos, não basta só ter boa vontade, tem que ter preparo. E para preparar, não basta só querer, ele tem que fazer. Né? Então aqui nós no passado não importa, mas importa hoje. Por que importa hoje? Ah, é só boa vontade de trabalhar? Não. Né? Nós temos que entender um processo químico, fisiológico, energético. Ah, basta eu impor a mão, os espíritos da passe? Sim, dá passe, mas não precisa de eu envolver a mão, não precisa de eu estar ali com o corpo. Mas se eu estou trazendo a putrefação no meu estômago, qual espírito conseguirá chegar perto de mim para dar o passe? Um espírito que está em estado de putrefação também. E qual será o passe que aquela criatura vai levar? Porque o passe é uma transfusão de energia, certo? Transfusão de energia pode ser boa ou ruim. A prece é uma evocação mental. Você pode evocar um anjo de Deus e um anjo do demônio. Um anjo decaído. Não é assim? Tudo é uma prece.
Então, não basta ter boa vontade, é necessário o preparo. Então, a partir do o meu passado, o passado dos trabalhadores, para mim, não tem valor, não tem peso algum, mas tem o presente, porque ele vai determinar o futuro do conjunto da casa. Certo? Então, assim, se eu sigo a disciplina, mas o menor paralelo, eu fico com raiva, olha, vou falar para vocês, eu sinto cheio de raiva. Tem hora que tem irmão que chega perto de mim que está pior do que um boi morto de 4 dias. Ele fede, carniça. Isso, não leve isso como ofensa, leve isso como advertência. Porque quando a raiva não dá, o pensamento tem o quê? Cheiro, cor, peso. Peso. O que quer dizer peso? A matéria, quando ela não tem peso, ela é sutilíssima. A matéria, quando tem peso, ela é materializada. Então, quanto mais materializada é, mais inferior ela é. Não é? Então, o pensamento que começa a exteriorizar o odor, quer dizer que aquilo é submundo. Que até alguns espíritos do submundo não conseguem aproximar perto da pessoa. Compreende isso? Eu vejo aí essa moda da humanidade aí buscando a ayahuasca, o xamã, buscando esses terreiros, sabe? Você sabe como que é a técnica do xamã? Ele abre um porquinho da Índia, abre seus órgãos e através dos órgãos vai fazer a vidência. Usando uma erva para ter alucinação. Ele vai ligar em quê? Ele vai ter visões. Amplia-se as suas percepções. Quais as percepções que ele amplia? Percepções alucinógenas. Percepções ilusórias. Percepções de acontecimento que está escrito nas histórias arcáticas negativas. Porque para acessar a positiva tem que ter leveza espiritual e não indução de drogas ou de sangue. Compreende isso? Então, não basta ter boa vontade, ou entrar com passe, ou entrar do centro, daquele portão para cá, ou sair da minha casa, estou respeitando todas as normas disciplinares. Mas se eu não tiver a fraternidade aqui, o entendimento aqui, não adianta. Eu vou destruir os companheiros, até com o odor fétido da raiva, das emoções em desalinho que eu trago. Compreende isso? Isso é que é a problemática de uma casa espírita. Aí as direções, os coordenadores que mantêm a disciplina, eles vão vendo essa perda energética, o afastamento, a agressão. A grande maioria destes dirigentes, o que eles fazem? Volta e fica no oba-oba. Porque a perseguição, a briga é intensa. Por que intensa? Porque vem os espíritos evangélicos, vem os espíritos católicos, vem os espíritos xamã, vem os espíritos da Umbanda, vem os da Quimbanda, vem os espíritos de não sei aonde, vem os espíritos dos dragões, dos anti-regeneração, anticristo, e vem também quem? Os espíritas. Compreendeu aí? Compreende? Aí é mais fácil o quê? Retroagir. Mas encontrar o Deus é dor, sofrimento, solidão, incompreensão. Mas é a grandeza da individualidade, porque a hora que ele passa por tudo isso, ele encontra Deus dentro dele. Aí é só abrir nas estrelas. Pergunta 2. Na sequência do texto anterior, pergunta André Luiz: os amigos encarnados, de modo geral, poderiam colaborar em semelhantes atividades de auxílio magnético? Resposta: todos, com maior ou menor intensidade, poderão prestar concurso fraterno nesse sentido, respondeu o orientador. Porquanto, revelada a disposição fiel de cooperar a serviço do próximo, por esse ou aquele trabalhador, as autoridades de nosso meio designam entidades sábias e benevolentes que orientam indiretamente o neófito, que é o principiante, utilizando-lhe a boa vontade e enriquecendo-lhe o próprio valor. São muito raros, porém, os companheiros que demonstram a vocação de servir espontaneamente. Muito, não obstante, bondosos e sinceros nas suas convicções, aguardam a mediunidade curadora, como se ela fosse um acontecimento miraculoso em suas vidas, e não um serviço do bem, que pede do candidato o esforço laborioso do começo. Claro que, referindo-nos aos irmãos encarnados, não podemos exigir a cooperação de ninguém no setor dos trabalhos normais. Entretanto, se algum deles vem ao nosso encontro, solicitando a administração às tarefas de auxílio, logicamente receberá a nossa orientação no campo da espiritualidade. Missionários da Luz.
Revelada a disposição fiel de cooperar, as autoridades do plano espiritual designam entidades sábias e benevolentes que passam a orientar o principiante. Quantos de nós continuamos a ser eternos novatos, principiantes, repetindo velhos erros e ainda justificando-os ou transferindo as nossas responsabilidades para os benfeitores espirituais? Alexandre evidencia que são muito raros, porém, os companheiros que demonstram a vocação de servir espontaneamente, e que muitos aguardam a mediunidade curadora como se ela fosse um acontecimento miraculoso em suas vidas. Na verdade, o que permanentemente necessitamos é do milagre do estudo e do esforço pessoal do aperfeiçoamento íntimo, que nada mais é espiritualização. Muita gente fica doida com essa mediunidade de cura, né? Se soubesse tanto que isso é doído, se soubesse tanto que isso dói, entende? E não só dói durante a vida, dói no fim da vida também, enquanto tiver corpo carnal. Porque você pega um empréstimo que o universo te deu e empresta para outro também os fatores energéticos. Se na sua individualidade já está, às vezes já está complicado, né? Imagina você ainda emprestar um. Compreende isso? É tipo assim, você tem um salário, você tem que trabalhar 30 dias para receber o salário, e todo mês, durante todos os dias dos 30 dias, você empresta o seu dinheiro para outra pessoa e tem que trabalhar mais do dobro para poder se sustentar. É mais ou menos isso. Agora nós temos que entender, porque esse é o seguinte, em tudo Deus permite e Deus usa para poder ajudar, para salvar e dar-nos oportunidade. Então, quando uma pessoa ela sabe que está ali, é como um médium, né? Ela ainda está aprisionada a certas situações materializadas. Nós sabemos que aquilo é transformado, essas situações materializadas, como alimentar de muita carne vermelha e tal, tal. Então, aquilo cria no organismo dela uma produção, como se fosse uma granja, né, de galinha, né, de porcos, de vacas, né? Então, cria ali. Quando a gente tem uma granja, né, para criar alimento, né, nós vamos sustentar outras pessoas, né? Então, quando aquela pessoa faz em si, então ela cria no seu corpo físico, também no corpo do pretérito, no corpo perispiritual, esses mesmos elementos que espíritos mais inferiores se alimentam, melhorando eles. Adoecendo quem está se alimentando também, né? Então, a diferença, e por isso que a gente tem que entender cientificamente a grandeza da mediunidade, é que quanto mais eu abdico das coisas da matéria, mais eu vou me depurando. Então eu largo de ser uma granja alimentícia para espíritos inferiores e passo a ser limbado de luz para transferir aos outros. Essa é a escolha pessoal. Entenderam a diferença aí? Cada um quer ser do jeito. Cada um faz suas escolhas. Só que não pode arrumar desculpas. Não adianta ele arrumar desculpas para justificativas de suas escolhas. Não funcionam. Não adianta transferir, não é? Não adianta transferir responsabilidade. Nós já acordamos para a realidade, para a verdade. Posso fazer minhas escolhas, mas eu não posso mais justificar nem mentir sobre elas. Ou eu vou ser uma granja alimentícia para espíritos inferiores, ou eu serei um instrumento limbado de luz a transferir para aqueles que me buscam. E se eu transfiro essa luz para aqueles que me buscam, o que eu sou? Luz. Se eu sou uma granja repletas de proteínas, energias animalescas, né? O que eu sou? Um coxo, onde animais inferiores irão se alimentar. A escolha sempre é pessoal. Pergunta 3. Dói, né? E novamente, André Luiz faz a interpelação que gostaríamos de fazer. Quando na crosta, envolvidos pelos fluidos mais densos, como poderemos desenvolver a capacidade radiante depois da edificação da nossa vontade real a serviço do próximo? Resposta. Conseguida a qualidade básica, o candidato ao serviço precisa considerar a necessidade de elevação urgente para que as suas obras se elevem no mesmo ritmo. Falaremos tão só das conquistas mais simples e imediatas que deve fazer dentro de si mesmo. Antes de tudo, é necessário equilibrar o campo das emoções. Não é possível fornecer forças construtivas a alguém, ainda mesmo na condição de instrumento útil, se fazemos sistemático desperdício das irradiações vitais. Um sistema nervoso esgotado, oprimido, é um canal que não responde pelas interrupções ávidas. A mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude obediente
constituem barreiras que impedem a passagem de energias auxiliadoras. Por outro lado, é preciso examinar também as necessidades fisiológicas, a par dos requisitos de ordem psíquica. A fiscalização dos elementos destinados aos armazéns celulares é indispensável por parte do próprio interessado em entender as tarefas do bem, em atender as tarefas do bem. O excesso de alimentação produz odores fétidos, através dos poros, bem como das saídas dos pulmões e do estômago, prejudicando as faculdades radiantes, porquanto provocam dejeções anormais e desarmonias de vulto no aparelho gastrointestinal, interessando a intimidade das células. O álcool e outras substâncias tóxicas operam distúrbios nos centros nervosos, modificando certas funções psíquicas e anulando os melhores esforços de transmissão de elementos regeneradores e salutares. Missionários da luz. Imagina a pessoa, né, esses médios modernos aí que, né, fala assim, cervejinha, vinho não tem problema. Aí ele está impregnado nessas substâncias alcoólicas e vai para um passe, vai para um trabalho mediúnico. Aí chegam alguns espíritos, como na última quinta-feira, espíritos desencarnados em processo de esquizofrenia, tomaram remédio controlado, estado de loucuras. Como é que vai fazer isso? Aonde vai estar o equilíbrio no sistema nervoso do médium para estruturar e equilibrar o sistema nervoso, né, psíquico, espiritual do espírito que chegou? Não é nos interditados em um trabalho. Vamos lembrar André Luiz. Qual foi, depois que André Luiz ficou internado, ali por mais ou menos um ano, qual foi o primeiro trabalho que ele arrumou? Limpava o quê? Todos os excrementos féticos. Por que ele limpava excrementos féticos? Porque ainda existia nele excrementos féticos. E a hora que ele teve uma boa vontade, falou, mas eu sou médico. E chegou um passando mal. Ele chegou perto da pessoa para ajudar a pessoa. O que aconteceu com a pessoa? Quase morreu de novo, né? Mais uma morte, né? Já ia morrer outra vez. Por que aconteceu aquilo na pessoa? Se ele estava com boa vontade no coração. Porque nele estavam os fatores energéticos pior do que aquela pessoa que chegou. Mas ele trabalhando lá, por isso que a importância de fazer limpar um quintal, lavar um banheiro, limpar um chão. Vocês estão entendendo? Nesse processo vai se depurando se a pessoa, por isso que eu falei, o passado me interessa, não me interessa, está perdoado, mas o presente me interessa. Mas se a pessoa está limpando aqui dentro, mas não quer modificar o seu passado, e ainda continuar fazendo as mesmas coisas do passado no presente, ela vai sujar esse ambiente. Não é só o chão vai ficar limpinho por causa de produto, mas o ambiente vai estar em estado de putrefação energética espiritual, materializada. Mas André Luiz, então, ele pegou e entendeu aquela história. Como ele é obediente, ele passou, então, a fazer com boa vontade todo aquele trabalho de limpeza. E naquele trabalho de limpeza nos outros e no ambiente, com amor e boa vontade, o que aconteceu nele? Limpou ele. E aí, nesse processo, ele fazendo a limpeza nos outros, limpou nele. A hora que limpou nele, ele cresceu. E dali para frente ele passou então de ser, né, um nauseabundo ambulante, impregnado de substâncias ruins, ele passou a ser um espírito canalizador das energias celestiais. Olha a diferença. Olha, extraordinário. E isso não foi por muito tempo. Não foi. Foi por um período muito curto. Né? Para nós, para eles lá é uma eternidade, porque lá vive 24 horas. 24 horas não é marcada por relógio, 24 horas é marcada por um tempo e espaço. Demora muito mais. Então, se falar assim, passou 100 anos na Terra, 300 a 400 anos, o mesmo período no mundo dos espíritos. É em média de 3 a 4 vezes mais. Porque aqui, quanto tempo você fica consciente da realidade? Num dia. Dificilmente fica 3, 4 horas. Fora disso, você está fora da realidade. Tempo, espaço, acontecimento, coisa. Entende? Olha que eu estou falando das pessoas bem equilibradas, né? A partir da edificação real de nossa boa vontade, muito ainda nos competirá fazer. Da disciplina emocional à fiscalização dos elementos destinados aos armazéns celulares. Da eliminação de tóxicos advindos dos vícios ao estudo contínuo e metódico. Desenvolver faculdades irradiantes assistidos convenientemente está longe de ser uma atividade simples a nos pedir apenas esforço inicial de participação. Elevação pessoal urgente, com imediata e direta elevação das obras que realizamos é a meta a ser desenvolvida por todos nós.
Para aqueles que possam achar a lista longa e difícil, recordamos a expressão de Alexandre. Falaremos tão só das conquistas mais simples e imediatas que devem fazer dentro de si mesmo. 4. Pergunta 4. Utilizam os espíritos de técnicas e processos magnéticos durante os trabalhos que desenvolvem? Resposta. Essa pergunta se reveste de importância capital aos comentários e análises que estamos fazendo. Estabelecidas as condições básicas para a participação, listados os requisitos mais simples e imediatos que o candidato do serviço de assistência fluídica deve realizar, falta-nos confirmar se os veneráveis magnetizadores do plano espiritual empregam as técnicas de transmissões fluídicas na assistência que prestam. Porque, se analisarem, não há porquê por não as empregarem também. Parte dessa questão já nos foi esclarecida graças às transcrições e considerações anteriores. Estudemos e nos certifiquemos de vários exemplos. Primeiro, Anacleto assumiu nova atitude, dando-me a entender que ia favorecer suas expansões irradiantes, e em seguida começou a atuar por imposição. Foi então que o magnetizador espiritual iniciou o serviço mais ativo do passe, alijando a maligna influência. Fez o contato duplo sobre o epigastro, erguendo as mãos e descendo-as. Logo após, morosamente através dos quadris até os joelhos, repetindo o contato na região mencionada e prosseguindo apenas nas mesmas operações por diversas vezes. Livro Missionários da Luz. Segundo, Anacleto continuou de pé e aplicou-lhe um passe longitudinal sobre a cabeça, partindo do contato simples e descendo a mão vagarosamente até a região do fígado. Missionários da Luz. Terceiro, logo após, muito cuidadosamente, atuou por imposição das mãos sobre a cabeça da enferma, como se quisesse aliviar-lhe a mente. Em seguida, aplicou passes rotatórios na região uterina. Missionários da Luz. Quarto, Clarêncio, porém, submeteu-a a passes magnéticos de longo curso, prometendo que a medida se faria seguir das melhores necessárias, entre o céu e a terra. Entre a terra e o céu, né? Ao contrário. Quinto, Jerônimo começou aplicando passes de restauração ao sistema de condução do estímulo. Em seguida, forneceu uma quantidade de forças ao pericárdio. Logo após, meu orientador magnetizou longamente a zona que se localizava o tumor. Obreiros da vida eterna. Sexto, a entidade compassiva, utilizando-se da técnica de passe longitudinal com pequenas variações, demonstrando, porém, profundo conhecimento dos centros captadores de força, no corpo e no perispírito, operou dispersando, a princípio, as construções mentais perniciosas e desencharcando-lhe o psiquismo de fluidos prejudiciais, para logo após recompor o equilíbrio mediante a doação de energia, facilmente assimilada pelo organismo. Loucura e obsessão. A benfeitora, irmã Angélica, aplicou-lhe passes longitudinais, determinando-se mais nas áreas do epigastro, e em poucos segundos ele se exteriorizava, denotando as sensações traumatizantes que o ato produzia no corpo, alcançando os tecidos sutis do espírito pelo processo automático da ação-reação. Livro Painéis da Obsessão. Oitavo. Atento às instruções do orientador espiritual, acercamo-nos do sofredor em desvario e aplicamos-lhes passes cuidadosos e anestesiantes. Livro Grilhões Partidos. Nono. Como o passe, que pode ser movimentado pelo maior número de pessoas com benefícios apreciáveis, também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas com vantagens prodigiosas. O livro Os Mensageiros. 10º. Quando oportuno, adicionar o sopro curativo ao serviço do passe magnético, bem como o uso da água fluidificada, do autopasse e da emissão de forças socorristas à distância através da oração. O bem eterno é a bênção de Deus à disposição de todos. O livro Conduta Espírita. As técnicas de transmissões fluídicas, os processos magnéticos, são rotineiramente empregados no plano espiritual. Passes longitudinais ou de longo curso, passes rotatórios, sopro curador, etc. São utilizados por mentores veneráveis e técnicos de serviço magnético. Se essas entidades com condições morais, espirituais, mentais, bem superiores a nossas, com conhecimentos especializados, servem-se destes recursos, por que não poderíamos deles nos servir, se todos os aspectos necessários à sua utilização já foram, por mais de 200 anos, comprovados e desenvolvidos? Na desobsessão por corrente magnética, deveremos sempre que possível empregar os diversos processos magnéticos, as técnicas de passe, aplicando-as corretamente, como elementos coadjuvantes das emissões fluídicas que têm na elevação moral e mental
e sua essencialidade. Uma das coisas que todo trabalhador, todo cristão, espírito, médium, toda a humanidade deveria saber é que nada é produzido do nada. Primeiro passo, nada se produz nada. Não tem uma condição de você manipular alguma coisa sem ter o princípio ativo para aquela manipulação. O único elemento que é único no universo é Deus. Nós somos criação de Deus, ou derivação de Deus, né? São apenas palavras. Então, ao fazer qualquer tipo de intercessão, precisa haver um princípio ativo para ativar aquela intercessão. Nós temos no campo da matéria e no orbe terrestre, desse orbe terrestre, os elementos necessários a essa constituição física e também os fatores energéticos que nos dá o equilíbrio psíquico-espiritual. Saiu fora da desagregação disso é os distúrbios de doença e loucura. Então não adianta o médium pensar que ele será um extraordinário médium só por si próprio, só porque ele faz uma prece. Se ele não tiver o princípio ativo que inicia-se com a vontade inicia-se a agariar os elementos necessários. Não é? Então os elementos necessários é tudo que tem no orbe terrestre. Então ele tem que se abastecer. Não adianta, neguinha, o passista, furtar de fazer meditação, de pisar na terra, ficar debaixo de água, de pegar água corrente. Não adianta, ele não vai conseguir por muito tempo. Ele vai perdendo esses fatores energéticos do seu próprio organismo lentamente. Então, se ele não se ele não fizer essas disciplinas, então quando fala, o André Luiz, quando foi lá na casa dele, né? Mas já que não era dele mais, ele viu o bonitão deitado lá no primeiro ímpeto, ele voltou ao passado, porque ele ainda não estava desprendido do ego humano. Aí sofreu, viu, o sangue voltou, tal, perfeito. Aí ele rezou, foi para a beira do mar. Foi para a beira do mar pegar o quê? Energia, os fatores energéticos da onde iniciou o princípio da vida orgânica. Porque senão ele não seria curado. Se ele ficasse rezando lá no umbral, tinha adiantado alguma coisa? Não. Ajudava, né? Porque quando ele ainda não entendia, alguém teve que ir lá retirar ele, né? Então, nesse processo, ele, ao orar, ele foi para a orla marítima, onde ele pegou os princípios das energias orgânicas, porque o processo energético, o princípio ativo que ele tinha dentro de si, era ego material, ego humano. Tanto é que abriu a ferida no corpo espiritual, que nem sangue tem, mas jorrou sangue. Então ele materializou porque usou o princípio ativo que existia dentro dele ainda. Aí ele foi para onde iniciava, onde é o princípio de tudo, mar. Os fatores energéticos do mar, da maresia, das águas salinizadas, não é? E aí ele se fartou, melhorou, sumiu. Aí ele voltou lá já, ele voltou renascido, mudado. Ele falou, agora é eu. Agora sou eu. Acabou. Aquele André morreu. Agora sou eu, companheiro. Vou lá, você é meu irmão. Eu vou te curar. Não é? Quando ele falou que vou te curar, ele desenvolveu no coração dele todo o desprendimento do passado. Ele usou o princípio ativo da vontade, acrescentado pelos valores da maresia que ele tinha pego. Só isso serviu? Não. Naquele momento, espíritos auxiliares dele foi buscar nos pés de manga elementos. Não foi lá, você lembra lá? Foram buscar, eles lá não falam da mangueira, né? Porque senão todo mundo ia para o pé de manga, né? Não sobrava mais folha nenhuma debaixo dos pés de manga. Né? Então, os espíritos auxiliares, porque tudo no universo, onde é a condensação da luz, a luz largou de ser luz única, passou a condensação, precisa de auxiliares. Precisa de auxiliares. Então, espíritos que coordenam, tem espírito que coordena os vulcões terrenos, os magmas, os elementos da pedra, da rocha, da árvore, do bioplasma, da água, do vento, do trovão, tudo tem espírito que coordena, gente. Então, quando nós fazemos uma invocação, nós estamos nos ligando àquilo que existe um princípio ativo dentro de nós para atrair. Naquele momento, André fez isso. Imediatamente, o homem foi curado. Entenderam aí? São todos esses elementos. Não adianta falar, sou cristão. Não adianta falar, sou médico passista. Eu quero ser médico curador. Não adianta se não fizer essa grande transformação dentro de si, essa compreensão infinita. Matar o ego. Matar o Deus materializado que nós construímos, né? Que cada um constrói o seu de acordo com sua vontade. Compreende? E assumir rédeas. E compreendendo que nós podemos ser o princípio ativo. E que Deus fornece os elementos. E aí faz-se a transformação. No tempo necessário.
no tempo necessário. Não é na vontade de Deus. Quando você tem um filhinho e que você o ama, qual que seria a sua vontade? Ver ele um homem bem-sucedido, uma pessoa honesta, decente, não é? Se você tem um filho e você tem ego, você fala para ele, não cresça, fica desse tamanhozinho, tá bom demais, aqui eu tenho controle, você é meu. Não é assim? Entendeu aí? Agora, se você... Então, Deus é assim conosco. Deus é assim. Deus quer ver-nos iluminados, certo? Mas para isso nós temos que caminhar. Não é? E Ele nos fornece os elementos. A boa vontade e o princípio ativo tem que ser de nós.